Para mim, pregar é a mesma coisa que viver. Eu vou parar de pregar, eu quero que o Senhor já me leve. Amém? Atos, capítulo de número 16, quantos encontraram, digam glória a Deus. Capítulo de número 9, perdão. Amém? Irmão Douglas, estão convocando o Senhor para vir sentar aqui no púlpito, aqui no altar, por favor. Atos capítulo de número 9. Eu quero convidar os irmãos de pé rapidinho, só em reverência à palavra do Senhor, não em reverência ao pregador, mas em reverência à palavra do Senhor. Atos capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, o título: A convenção de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te farei saber o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Soberano e Altíssimo Deus, te pedimos a tua graça, a tua interpretação, a tua inspiração, Pai, nessa noite para meditarmos sobre esta palavra. Te pedimos, fala conosco, que nós possamos sair daqui melhores do que da forma que nós entramos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Querido, entenda que você não vai sair daqui da mesma forma que você veio. Por quê? Ezequiel, ele falou assim: aquele que entrar no templo pela porta do sul tem que sair pela porta do norte. Se você entrar de uma forma, você vai sair de outra forma. Se você chegou aqui triste, você vai sair no mínimo alegre. Se você chegou aqui com dúvidas, com guerras, com conflitos interiores, o Senhor já quer te responder que Ele está com os olhos fitos neste lugar, que Ele está com os olhos sobre a tua vida nessa noite. O tema do nosso encontrão, que eu também sou jovem, né? Os irmãos percebem, não vou revelar a minha idade, mas é multiforme, que significa muitas formas que o Senhor possa nos usar. Está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros das muitas formas da graça de Deus. Dispenseiros é aquela pessoa que cuidava da dispensa na época. Quem cuidava da dispensa era o responsável por aquilo que saía, por aquilo que entrava. Eu quero citar outro versículo que também usa a palavra dispenseiro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É necessário que haja um reconhecimento dos homens que você é um ministro de Deus, que você é uma ministra de Deus. Se não houver esse conhecimento, ainda está faltando algo em nós. Se não houver essa visão dos homens a respeito de nós, ainda está faltando alguma coisa em nós. Muitas formas que o Senhor tem para nos usar. Esse tema eu não vou pregar em cima dele. Vocês vão ficar com curiosidade, né? Claro, os pregadores que vão vir no encontrão é muito mais além, muito mais acima do que o irmão Adeilson. Eu quero citar apenas 3 pilares dos vários que é necessário para chegar até o momento em que Deus vai te usar. 3 pilares, quais são esses? O chamado, a transformação e a humildade. Sem esses 3 pilares é impossível Deus usar alguém. Porque se a pessoa não tem chamado, não vai ser usada. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você tem um chamado de Deus na tua vida. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você está sendo transformado por Deus. A transformação de Deus está trabalhando no meio de cada um de nós que estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque quando nós passamos pelo
chamado, pela transformação, então nós seremos enviados. E no momento que você é enviado, aí você é usado. Aí é o momento em que Deus começa a te usar. São esses 3 pilares, pelo menos é por aí que se inicia ser usado por Deus. Não pense que é só chegar, agora eu vou ser usado pelo Senhor. Não. Há princípios. O Senhor quebra protocolos e quebra culturas, mas princípios o Senhor não quebra. Protocolos e culturas o Senhor quebra, para te abençoar, para te usar, para te fazer grande sobre essa terra, mas princípios não, vai continuar os mesmos até a vinda do Senhor. Acontece que um homem chamado Saulo persegue os cristãos. Segundo a história, esse homem era 10 anos mais novo do que Jesus. Jesus nasce 10 anos após Saulo nasce na cidade de Tarsis, à beira do mar Mediterrâneo, que se fosse hoje ele teria nascido na Turquia. Certo que o judeu, na cultura judaica, grave bem isso, na cultura judaica, os filhos de judeus, com 5 anos de idade, o primogênito homem, ele entra na escola rabínica. Como é que é essa escola rabínica? Com 5 anos de idade a criança entra na escola. Nessa escola ela vai estudar dos 5 até os 14. Vai passar 9 anos estudando os 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando tiver 14 anos, essa criança tem que saber recitar os 5 primeiros livros decorados. Quando ela está com 14 anos, ela vai passar por uma prova chamada Filho do Mandamento. Essa prova, Filho do Mandamento, os rabinos estão no templo, na festa da Páscoa, e a criança com 14 anos, o adolescente com 14 anos vai para esta prova. Quando chega lá, os rabinos perguntam alguns versículos aleatórios, pode ser em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Deuteronômio ou Números. O jovem, o adolescente tem que responder sem errar uma vírgula, sem errar um ponto, sem errar um tio, sem errar um acento. Se errar, é reprovado. Se errar, está reprovado. Se acertar, o que acontece? Quando erra, o rabino chega até ele, pega na mão dele, pega aqui na minha mão, pregador, diz assim para ele: tu não serve para eternizar o nome da tua família, tu não serve para prosperar o nome da tua família no meio dos mestres, mas te sobraram 3 coisas: servir a Deus, trabalhar e constituir família. Isso quando erra. Imagine um jovem, um adolescente com 14 anos ouvindo uma palavra dessa. Isso é cultura e é normal lá. Hoje, nós não podemos falar quase nada. Contrapartida a isso, quando passa, vem o rabino, põe a mão no ombro e fala assim: vem comigo, porque eu te farei um grande mestre em Israel. Jesus passou por esta prova. Com 12 anos, Jesus já estava apto a passar por esta prova. José e Maria vão com a caravana para o templo na época da Páscoa. Lá a festa foi tão boa, como dizem os pregadores, José e Maria saem de volta para a sua terra e esquecem Jesus lá. Quando eles voltam após 2 ou 3 dias, que eles chegam lá, Jesus está no meio dos doutores da lei, falando sobre as leis. Jesus já tinha recitado os 5 primeiros, Jesus já tinha recitado os históricos, e ia continuar recitando, ia recitar os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E os doutores se perguntavam entre si: de onde vem tanta sabedoria? Eles não sabiam, mas eles estavam diante do próprio Deus, da própria palavra. E quando José e Maria chegam lá, os rabinos estavam se empurrando para saber quem iria ser o mestre de Jesus, quem iria colocar a mão no ombro de Jesus para treinar aquele menino. E você vê que Jesus desaparece dos 12 até os 30. Quando chega aos 30, Jesus aparece já formado e vai escolher os seus próprios discípulos. Então, dos 14 aos 30, se formava, ficava graduado na lei e nos profetas. Saulo não foi diferente, ele entrou nessa escola. Jesus, quando se forma, Jesus vai escolher os próprios discípulos. E o que acontece? Pedro, Mateus, Levi, todos eles eram pessoas que tinham sido reprovadas nesse Filho do Mandamento. Depois que era reprovado nesse Filho do Mandamento, tinha que procurar um trabalho, alguma coisa para fazer. Todos eles estavam trabalhando, buscando o seu sustento através de pesca e outras coisas. Jesus chegava neles e falava: olha, o homem te disse não. O homem te disse que você não serve. O homem te disse que você não consegue. O homem te disse que você não vai ser usado. Mas eu estou chegando contigo e estou te dizendo: eu estou te escolhendo. Vou te fazer pescador de alma. Vem comigo, porque eu te farei um pescador de alma nesta terra. Você vê o cumprimento dessa palavra em Atos capítulo 2. Aí o Espírito desce, enche o templo, enche a casa de João Marcos, a primeira comunidade
comunidade evangélica em Jerusalém. Quando enche a casa, o barulho foi muito grande lá dentro, não tinha microfone, não tinha som, mas tinha barulho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a mover, começa a falar, começa a tocar, é impossível te segurar, porque cala a boca de alguém que está feliz, cala a boca de alguém que quer glorificar o nome de Deus. Ninguém cala quem quer adorar, ninguém cala quem quer glorificar. Isaías já dizia: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém para, ninguém impede, ninguém te barra se Deus tem um chamado, se Deus tem um plano na tua vida. Pedro sai e fala: isso aqui é o cumprimento da promessa. Pedro pregando, ele joga a rede e ele pesca quase 3.000 almas para o Senhor. Eu te farei, Pedro, pescador de alma. Isso foi a introdução, querido. Agora nós vamos entrar na mensagem, eu estou correndo para acabar. Saulo estava estudando nessa escola. Como todo fariseu, ele era inimigo de Jesus, porque Jesus vinha trazendo uma nova lei, uma nova pregação, e que estava desfazendo o que eles pregavam, descentralizando a ordem dos fariseus. E todo fariseu da época tinha raiva de Jesus, pelo menos 99%, e queriam ir contra Jesus. E Saulo não era diferente, estudando ele. Quando ele tem 23 anos, Jesus tem 33. Com 33 anos, Jesus é crucificado, morto, ressuscita e sobe para o céu. Dali em diante os discípulos começam nessa igreja que Pedro ganhou as almas lá em Jerusalém. Dali eles se dispersam e começam a pregar. No momento que eles começam a pregar e ganham almas, a Bíblia fala que todos os dias o Senhor acrescentava almas à igreja. Saulo se levanta e fala: eu tenho que perseguir, eu tenho que matar, eu tenho que barrar essa igreja, dessa seita, desse Nazareno, porque eu sou judeu, e para mim não existe outra lei, não existe outra forma, e Deus quer que eu mate essas pessoas, Deus quer que eu persiga essas pessoas. Assim Saulo de Tarso entendia, e ele se levanta e começa a perseguir em Jerusalém. Por essa época também estava acontecendo a vocação dos diáconos, e escolhem Estevão como um dos primeiros diáconos, cheio do Espírito Santo, porque é assim que diácono tem que ser, é assim que pregador tem que ser, tem que ter o Espírito Santo na vida. É impossível o Senhor te usar se o Espírito Santo não encontrar morada dentro de ti. Na primeira forma de Deus te usar, ainda estamos falando da primeira forma, do primeiro pilar, que é o teu chamado, que é a chama. Chamado significa chama ardente. Sabe por que essa vontade de ir para o culto? A chama está ardendo. Sabe por que essa vontade de ler a Bíblia? A chama está ardendo. Sabe por que essa vontade de orar? A chama está ardendo. Sabe por que essa vontade de vir para o pré-encontro, de vir para o encontro? A chama está ardendo dentro de você. Ninguém apaga essa chama. Essa chama pode esfriar, essa chama pode diminuir, mas aquilo que Deus inicia, homem não para. Aquilo que Deus planta, homem não mata. Vai ter que seguir, vai ter que crescer, vai ter que aumentar. Essa fase que você está passando, de frieza, de dificuldade, é uma fase, é um degrau. Na caminhada espiritual há muitos degraus, e nessa noite você está entendendo mais uma parte deste degrau. Quando você sair daqui, você vai sair com conhecimento para passar por esse degrau, para enfrentar o próximo e continuar enfrentando os degraus que vão vir. Saulo se levanta com 23 anos e participa do apedrejamento de Estevão. A partir dali, ele segue, pega as cartas, pega o cavalo, pega alguns soldados, sai de Jerusalém para Damasco, a 250 quilômetros de distância. Imagina Saulo andando de cavalo, 250 quilômetros. Querido, você que nunca andou de cavalo, você não sabe o que é bom para tosse. 250 quilômetros então, vai chegar lá com dificuldade para andar. Mas Saulo é um homem determinado, Saulo é um homem corajoso, Saulo é um homem que tem propósito, que tem meta, que tem visão. E quando ele fala que vai fazer uma coisa, ele se levanta para fazer. Mais uma dica para ti: é impossível Deus te usar se você for medroso, é impossível Deus te usar se você for medrosa, é impossível Deus te usar se você for covarde, é impossível. O céu não é para os covardes, o céu não é para os medrosos. A Bíblia diz que aquele que vencer, eu dar-te-ei a coroa da vida. O céu é para vencedores, o céu é para fortes, o céu é para aqueles que rejeitam o mundo e se apegam com Deus. E não tem esse papo de que jovem, porque jovem vai pecar, porque adolescente pode pecar. Não existe isso. Paulo dizia para Timóteo: seja exemplo na palavra, no tratar e nas outras formas, e ninguém vai desprezar a tua mocidade.
Ninguém vai desprezar a tua mocidade. João dizia: olha, eu vos escrevo, jovens, porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia dizendo que jovem é fraco. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia dizendo que adolescente é fraco. Mas pelo contrário, vai encontrar dizendo que você é forte, que você é mais do que vencedor e que grande é os planos, as vitórias, as promessas, o ministério e as formas que Deus tem para te usar. O chamado ele só vai ser usado se ele valorizar o chamado que tem. Tem muitas pessoas que são chamadas, mas não valorizam o chamado que Deus deu. Por não valorizar, permanece sempre no mesmo degrau espiritual e nunca ultrapassa, e nunca passa a prova. Permanece sempre na mesma dificuldade e nunca chega a lugar nenhum. É preciso ter coragem, é preciso ter determinação. Saulo é determinado, ele se levanta 250 quilômetros, mas ele não contava que na entrada da cidade de Damasco alguma coisa ia mudar a vida dele. Muitos de nós que estamos aqui, que não nascemos no Evangelho, não contávamos que seríamos transformados, não contávamos que alguma coisa viria e mudaria a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de vestir, de fazer. Nós não imaginávamos isso. Porém um dia ele se levanta e fala: eu vou te fazer povo meu. Não é tu que me escolhe, mas eu que te escolho. Todos que estão aqui, queridos, são escolhidos, são chamados. Agora é necessário valorizar o chamado. Quando Jesus chama: Saulo, Saulo, Saulo vê um grande clarão, cai do cavalo. Por quê? Porque com Jesus é assim, ele derruba do cavalo. E ele derruba para quê? Para levantar. Saulo estava cheio de pose, cheio de garra, cheio de força, perseguindo, matando, oprimindo e agindo de uma forma muito soberba, muito orgulhosa. E todos que são soberbos, todos que são orgulhosos, lá vem Jesus com o seu clarão. Já vem Jesus com a sua luminosidade e vem para te mostrar e para mostrar para quem é assim. Se você quer ser estrela, se você quer brilhar, se você quer aparecer, só brilha até o sol da justiça nascer. Quando o sol da justiça nasce, Saulo cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele já levanta diferente. Ele fala assim: Senhor, quem és? Muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas não reconhecem Jesus como Senhor. Muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas não reconhecem Jesus como seu Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da minha vontade, Senhor dos meus pensamentos, Senhor daquilo que eu quero fazer. Saulo estava passando por uma transformação naquele momento. Eu vou ter que falar isso aqui porque Deus está me incomodando, não posso levar isso de volta. Transformação, hoje estão chamando de metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento, mudança espiritual e arrependimento por atos cometidos. O que acontece nesse momento? Esse momento é a hora em que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos. É uma mudança de pensamento a respeito do pecado. O pecado não é para crente, o pecado não é para salvo, o pecado não é para santo. Ah, irmão, mas isso é normal, todo mundo está fazendo. Normal para crente é santidade, normal para crente é vida santa, normal para crente é vida de oração, normal para crente é congregar, normal para crente é ser diferente, é ser quadrado. Normal para crente é isso. Normal para crente é fazer apologia à salvação. Normal para crente é fazer apologia ao cristianismo. Isso é normal para crente. Mas acontece que muitas pessoas não estão mais dando espaço para serem transformados, para serem mudados. E do jeito que vem do mundo, fica dentro da igreja e não muda nunca. Passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos, passa 30 anos e continua a mesma coisa. Não muda. Eu estou falando de pessoas que não mudam o temperamento, não mudam os pensamentos, não mudam os sentimentos, não muda o seu eu, não muda a forma de andar, a forma de vestir, não muda. Continua trazendo sensualidade para dentro da igreja. E a Bíblia diz que aqueles que trazem sensualidade para dentro da igreja causam divisões. Por quê? Porque quem traz sensualidade critica quem não é sensual. Quem traz roupas sensuais critica quem se veste de uma forma mais comportada. Os homens hoje é uma calça colada, que é aquelas calças de mamãe que eu sei, eu vou falar o resto. As mulheres, a maioria, não são todas, é uma roupa tão curta e tão colada que vai parecer um frango congelado com plástico por cima. Queridos, não pode trazer sensualidade para dentro da igreja. Ser bonito não precisa ser sensual. Ser bonito pode ser bonito comportado, pode ser bonita comportada. Pode vestir, Pedro vai falar assim: mulheres, se vistam com pudor e com decência. Pudor e decência. Tem muitas roupas que podem ser usadas, até roupas que são proibidas pelas nossas doutrinas. Mas tendo pudor e comportamento não tem problema, é a Bíblia que fala. O que acontece? Muitas e muitos vêm e não dão espaço para transformação.
Sem transformação, o Senhor não vai usar. Sem mudança de vida, o Senhor não vai usar. O Senhor não vai usar se não tiver mudança. Então Saulo se encontra com ele. Quando ele se encontra aqui, ele cai, ele se põe de joelho e fala: Senhor, quem és? Jesus fala: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. É necessário reconhecer o pecado individual. Porque quando Jesus fala com Paulo, ele fala assim: Saulo, eu sou aquele que tu persegue. Jesus não está falando: olha, eu sou aquele que o Sinédrio persegue, eu sou aquele que a tua comitiva persegue. Não, eu sou aquele que tu persegue. Jesus está mostrando para Saulo os próprios pecados, os próprios erros, as próprias falhas. É necessário nós reconhecermos isso. A nossa carne é fraca, todos os dias nós pecamos. E aquele que disser que não peca, acaba de pecar. Todos nós pecamos, é necessário reconhecer. O reconhecimento disso. Saulo reconhece, e Saulo fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? Querido, depois que você tem uma visão com Deus, depois que você tem um chamado com Deus, você vai querer saber mais. Você vai querer mais de Deus. Você vai querer mais de Jesus. Paulo está tremendo e atônito. O texto diz isso. Jesus fala assim para ele: olha, entra na cidade e lá eu te farei saber as minhas palavras. Eu não vou mais te falar, Saulo, porque se eu continuar falando, tu vai morrer. Porque tu não tem condição de continuar de frente a frente comigo. Tu já está tremendo, tu já está tremo, tu já está cego. Tu não tem mais condição de ouvir o que eu tenho para te dar, o que eu tenho para te falar. Mas entra na cidade, lá eu vou te fazer saber o que eu tenho contigo. Mas eu vou logo te adiantando: grande vai ser os aguilhões, grande vai ser as prisões, grande vai ser o sofrimento que vai vir para ti, Saulo. Saulo entra. A partir dali o nome de Saulo é mudado. Saulo significa lobo. Saulo significa lobo. Paulo significa desejado. Saulo era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Saul perseguia Davi. Saul perseguia Davi. Saulo vem perseguindo a raiz de Davi. É como se Saulo continuasse a perseguição que Saul começou. Mas quando chega em Jesus, para. Eu quero te dizer, querido, se houve alguma forma de maldição hereditária, meu pai era alcoólatra, alguém na minha família era homossexual, alguém na minha família fazia isso, eu quero te dizer, vai parar em ti. De ti para frente não passa. De ti para os teus filhos não passa. Da tua vida não vai passar. Porque Jesus está parando isso. Jesus chega com Saulo: Saulo, Saul perseguiu a Davi, meu pai. Agora tu vai ter que parar aqui. Tu vai ter que parar aqui porque tu me viu. E tu não me viu na forma humana, tu me viu na forma glorificada. Tu me viu na forma glorificada e por isso tu vai ser um apóstolo e vai pregar a minha palavra para os gentios. Saulo passa por esse transformar. Saulo passa por esse agir. Então Saulo agora já tem um chamado. Saulo agora já tem uma transformação. E agora ele vai ser enviado. Há dois tipos de chamado. A maioria de nós temos um chamado que é feito dentro de nós. Aquela chama que está ardendo, aquela vontade de pregar, aquela vontade de fazer algo para o Senhor. Mas tem algumas pessoas, eu quero pedir atenção, por favor. Eu quero pedir atenção dos irmãos. Tem algumas pessoas que têm um chamado diferente. Como é esse chamado? É um chamado audível, um chamado que dá para ouvir a voz do Senhor. Quanto testemunho nós já vimos de pessoas que ouviram o próprio Deus chamando elas? Quanto testemunho de pessoas que sonharam com o próprio Deus se revelando a eles, se revelando a elas? Então são vários tipos de chamado. Pelo menos dois são os mais usados: o chamado de dentro e o chamado de Saulo, que é a voz audível. Você é um chamado, você é um escolhido, mas é necessário valorizar esse teu chamado. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você está valorizando ele. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou valorizando ele. Antes, quando eu era do mundo, eu fiz um pacto com o diabo e eu falava assim: eu quero que Caifás, Satanás, o maior do inferno, andem atrás de mim. Antes eu andava com esses três, quando eu assaltava, traficava e fazia umas outras coisas mais. Hoje não. Hoje eu ando com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E onde eu vou, querido, está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Então o Senhor nos chamou para isso, para andar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Saulo passa pela metanoia, pela transformação. Agora ele vai para o segundo passo: testemunho. Tem que ter testemunho. É necessário que os homens reconheçam em nós que nós somos ministros de Deus e dispenseiros dos seus dons e dos seus mistérios. É necessário que os homens vejam em nós. Se nós ainda não temos um bom testemunho na nossa casa, se nós ainda não temos um bom testemunho na nossa igreja, se nós ainda não temos um bom testemunho na nossa rua, na nossa cidade, no nosso Face, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, tem alguma coisa errada. É necessário ter um bom testemunho. Tem pessoas que no Face
Face, no Instagram e no WhatsApp só o sangue do cordeiro. É foto de roupa íntima mandando pro namorado, irmão. É foto quase nua, mandando pro namorado ou pra namorada. Eu não vou nem entrar nesse tema, senão nós vamos longe disso aí. Querido, é necessário que os homens nos reconheçam como ministros e ministras de Deus. É necessário que aconteça isso, senão ainda está faltando. Saulo agora se converte, volta para a Arábia e vai pregar para os seus parentes. Quando ele volta falando o seguinte: olha, muitos lá se converteram pelo meu testemunho. Nesse momento que ele fala isso, ele está dando a segunda base. A segunda base que vem do chamado, que é a transformação, que vem do teu testemunho. A transformação, ela te dá um bom testemunho. A transformação, ela te dá um bom nome. A transformação, ela te dá uma boa história. Então não queira parar essa transformação na tua vida. Tá doendo? Tá, mas você também está aprendendo. Tá doendo, tá difícil, mas isso é para moldar o nosso caráter. É um degrau espiritual e está mudando a nossa forma de pensar, de agir, de falar e de ser. Então o terceiro ponto, o Senhor começa a enviar. Voltando ao segundo ponto, o transformar. O transformar, Saulo não chegou como muitos jovens e como muitas pessoas de hoje. Ah, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu pensamento, Deus conhece as minhas intenções, Deus quer o meu coração. Saulo disse: não, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então eu vou chegar lá diante dos apóstolos mostrando as minhas obras. Porque se tu tem uma fé que não faz nada, que não acontece nada, é uma fé morta, é uma fé que não tem vida. Então eu vou trazer vida para minha fé. Eu vou trazer obras, eu vou apresentar obras. Olha, vem pessoas se converteram, pessoas creram em Jesus pela pregação que eu levei lá. Os apóstolos reconhecem que ele está transformado. Muitos acreditaram e muitos não acreditaram. Da mesma forma vai ser com você. Muitos vão acreditar no teu testemunho, muitos não vão acreditar. Não se importe com isso. É mais um degrau espiritual que você tem que passar. Saulo volta, passa pela transformação, e então quando ele vem, ele é enviado pela igreja para fazer missões, para pregar o evangelho, e Jesus começa a usar ele de uma forma tremenda. Ele chega numa cidade chamada Filipos. Paulo e Silas chegam lá. Quando eles chegam lá, eles vão passando. Quando eles vão passando, tem uma escrava que estava adivinhando. Era uma escrava que tinha um demônio de adivinhação. A Bíblia fala que essa escrava tinha muitos senhores. Eu já estou concluindo, em 5 minutos eu concluo. Muitos senhores essa escrava tinha. Por que muitos senhores? Porque não tinha nenhum rico da época que sozinho conseguisse pagar o preço daquela escrava. Era uma escrava muito cara e tinha que ter uma sociedade para pagar o valor daquela escrava. Segundo a história, tinha 12 donos daquela escrava. Aquela escrava tinha 12 donos. E acontecia que, segundo a história, cada dia um dos donos era o responsável por colher os lucros. Aquela escrava dava muitos lucros aos seus senhores. Isso diz o texto, dava muito lucro aos seus senhores. Vinha gente de toda parte do mundo para ver a revelação, para ouvir a revelação da boca daquela escrava. Era mais ou menos assim, uma conjectura. A escrava estava lá com os olhos vendados, amarrado uma venda. Chegava alguém, o senhor dela perguntava: como é o nome desse homem? Ela dizia: fulano de tal. Ele vem de onde? De cidade fulano de tal. Quantos filhos eles têm? Fulano de tal. E assim começava a adivinhação. Paulo e Silas iam passando para procurar um lugar para orar. Quando Paulo e Silas iam passando, ela de olhos fechados ou de olhos vendados, grita de lá: ei, Paulo e Silas, vocês já vão, né? Já vão orar, né? Aí estão os homens, servos do Deus Altíssimo, que nos anuncia a salvação. Paulo e Silas saem bravos com aquilo ali, mas eles não falam nada, vão e oram. No outro dia eles vão orar de novo na mesma coisa, no outro dia de novo a mesma coisa. Paulo se irrita com aquilo, se vira para a escrava e fala: olha, eu já estou cansado disso, em nome de Jesus eu te mando sair dela. Quando ele fala sai dela, o demônio sai e a escrava cai. Quando ele cai, o senhor dela levanta ela, põe de volta no lugar. Fica aqui, minha filha, vamos continuar. Quando vem outra pessoa para adivinhar, o dono dela pergunta: como que é o nome desse homem? Aí ela fala: que homem? Esse que está na tua frente, eu não estou vendo. Como é o nome do homem? Eu não sei, eu não sei nem o seu, quanto mais o desse homem. E os senhores dela perceberam que ela já não adivinhava mais. Foram atrás de Paulo e Silas, mandaram prender, levaram para o cárcere. Levaram para o cárcere. Quando eles estão lá, açoitados, apanhados, com os pés presos no tronco, chegaram com o carcereiro e falaram assim: olha,
Tu vai guardar esses homens bem guardados. Sabe onde é bem guardado? Sei. Onde é? É lá no cárcere interior. Onde é que fica esse cárcere interior? Ele fica 12 portas, 12 grades para dentro. É lá dentro, lá no centro da cadeia, no centro do cárcere. Então é lá que vai levar eles. Levou, colocou lá, colocou os pés no tronco, estava batido, estavam apanhados. E eles dois estão um de frente para o outro. E eles começam a louvar, começam a orar, começam a cantar. E Paulo disse assim: a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Pare de lutar com as armas carnais. Pare de lutar com o teu braço. Pare de lutar com a tua vontade. Pare de lutar com a tua língua. Pare de lutar com as tuas ações. O segredo é oração e louvor. Oração, louvor, palavra, jejum. É armas espirituais que vão te dar vitória nessa luta. Eles começam a louvar, a orar, a glorificar. Quando pensa que não, começa a tremer. Começa a tremer o cárcere. As paredes se movem. O carcereiro estava dormindo. As paredes se movem, as portas se abrem, todos os presos foram soltos. Quando todos os presos foram soltos, o carcereiro acorda do seu sono e chega lá e arranca a espada. Meu Deus, eu vou me matar. Todos os presos saíram. Vão dizer que eu abri as portas para eles saírem. Vão me matar, eu vou me matar logo. Pega a espada e vai para se matar. Quando ele vai para se matar, Saulo grita. Agora já é Paulo. Paulo grita: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. O que significa isso, irmão? O que significa isso? É reconhecimento de autoridade, reconhecimento de liderança. A autoridade constituída ali era o carcereiro. A autoridade constituída ali era o carcereiro, porque ele tinha a chave que abria, que fechava e estava sob os cuidados dele. Saulo, usado por Deus. Saulo, ministrante da palavra. Saulo, quase formado na escola teológica da época. Saulo fala para todos os presos: ninguém sai, porque a autoridade está lá. Ninguém sai enquanto ele não concordar. Todo mundo aqui dentro. A Bíblia fala: todos os presos estavam lá. O carcereiro se lança aos pés dele. O que eu posso fazer para ser salvo? Ele diz: olha, tu é a minha liderança. Se tu é a minha liderança, eu posso ser mais inteligente do que tu, mas eu vou te obedecer. Tu é a minha liderança. Eu posso até ser mais bonito, posso ser mais novo, posso ser mais velho, posso ser formado nas categorias seculares, mas eu preciso te obedecer. Porque na presença de Deus, irmão, não tem faculdade, não tem emprego, não tem cargo secular, não tem poder executivo, não tem poder legislativo, não tem poder judiciário, não. Chegou na presença de Deus, é ovelha. É ovelha e precisa de liderança, e precisa de pastor. Aí vem um papo de coordenador não concordar com o orientador. Aí vem o papo de jovem não concordar com o coordenador. Se você ensinar os teus líderes se rebelarem, se prepare, porque ele vai se rebelar contra você também. Se você ensinar as pessoas a se rebelarem, você vai ver as pessoas que você vai estar formando. Vai te dar problema e não demora. Tem que ser submisso. E a Bíblia vai dizer: revesti-vos de toda humildade e sede sujeitos uns aos outros. Para concluir, Paulo fala para ele: querido, é só uma coisa que tu tem que fazer. Aceita Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Aceita Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Você já aceitou, você já foi chamado, você está passando por um trabalhar, você está passando por um mover, você está passando por um processo para depois você ser enviado. Passe por esse processo glorificando o nome do Senhor. Passe por esse processo tendo paciência, e vai chegar um momento que o Senhor vai começar a te usar de uma maneira tão grande que os judeus chegaram com Paulo e falaram assim: mas tu és Saulo? Sou, mas agora eu sou Paulo. Paulo, quem te viu, quem te vê. Paulo, quem te viu, quem te vê, Paulo. Vão chegar para você e vão falar assim: olha, quem te viu